Seja bem-vinda à nossa última aula da série O Resgate. Se você chegou até aqui, é porque você decidiu que a sua marca de semijoias merece mais. Mais clientes, mais vendas e mais reconhecimento. E principalmente, mais resultados reais, não é? Então hoje nós vamos fechar essa jornada com clareza, estratégia e uma visão prática para você agir de forma certa, sem perder tempo e sem se perder pelo caminho, o que é o mais importante, não é? Na primeira aula nós identificamos 5 maiores erros que fazem tantas empreendedoras ficarem presas no mesmo lugar. Você viu que não é só sobre vender, é sobre ter um negócio sólido, não é? Então vamos falar sobre o público-alvo, posicionamento, qualidade do produto, precificação, marketing e, é claro, o processo de vendas e pós-vendas. Sem corrigir esses pontos, qualquer esforço é como encher um balde furado. Eu já falei isso para vocês, não é? E já na segunda aula eu te mostrei o que fazer para reverter cada um desses erros e já dei um mapa com as estratégias para faturar R$30 mil em semijoias. Falamos sobre criar uma rede de revendedoras, não é? Então, vender online, mas com foco no local ou região, né? Lançar coleções de forma estratégicas e aproveitar as campanhas sazonais e fazer parcerias que realmente trazem clientes. E vimos como a tecnologia, os aplicativos e a inteligência artificial podem encurtar anos de tentativas e erros. E agora eu quero que você imagine esse ecossistema funcionando. Esses 5 erros já resolvidos e implementar essas cinco coisas que eu falei aqui para implementar dentro da tua marca. Que é, primeira coisa, ter uma rede de revendedoras. Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque ao invés da tua marca chegar através de você, somente através de você, você tem a possibilidade de 5, 10, 15, 20 mulheres estarem levando o seu nome, a sua marca para toda a cidade e região. Lembrando você que você pode ter revendedoras consignadas dentro da cidade e também na região ou até mesmo em outros estados. Lembrando vocês que além da possibilidade de você ter revendedoras trabalhando para você, você tem a possibilidade de ter expositores. Olha só, a gente chama isso de story, que é loja dentro de loja, é ter expositores da tua marca dentro de lojas de moda, salão de beleza, salão de estética, manicure, cabeleireira. Já pensou? Você tem um expositor? É assim que eu trabalho. Além de eu ter uma rede de revendedoras engajadas na minha cidade e na minha região, eu também tenho expositores da minha marca em salões de beleza, salões de estética, até em clínicas médicas, as minhas semijoias. Ou seja, só aqui vê a possibilidade que você tem de expandir a tua marca e realmente faturar. Você vendendo sozinha, você vai faturar, mas já pensou? 10, 15 mulheres vendendo a tua marca e você só administrando, você não vai precisar nem sair para vender, você apenas vai administrar as suas revendedoras. E com técnica não tem erro, você trabalhando com técnica não tem erro. E alguém que já trabalha nisso como eu, pode muito bem te mostrar o passo a passo que eu faço aqui na minha marca própria de semijoias. Eu acredito tanto nesse potencial das revendedoras consignadas que eu, além de ter loja física, trabalho com as revendedoras, mas com toda certeza a minha fonte de renda vem das revendedoras e não vem da minha loja. A minha loja ela é legal por ter um ponto físico até para as minhas revendedoras verem. Porém, ajudou bastante a divulgar meu nome, sim, mas as revendedoras que fazem o meu lucro. Com toda certeza. E você sabendo trabalhar, tá? Com revendedoras, você tem a possibilidade de ter a vida dos teus sonhos. Com toda certeza. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês terem uma ideia. Antes de eu ter a Carol Adams Semijoias, que hoje é uma loja de mais de 500 metros quadrados, eu comecei bem pequenininha, tá? Lá na loja na casa da minha avó, eu aluguei a casa da minha avó. Mas antes disso, eu vou começar lá no comecinho. Eu advogava, eu me formei em Direito, tá? E advoguei por 10 anos, tá? Chegou um ponto que eu tava tão assim, ó,
exausta daquele tipo de trabalho, que eu trabalhava das 8 às 8 da noite, ou seja, ainda levava, assim, trabalho para casa e vivia exausta e cansada. Então, eu comecei a analisar alguma outra coisa para eu fazer. Nesse meio tempo, eu comecei o quê? A fazer maquiagens, tá? Porque eu gostava muito de maquiar. Então, nos finais de semana, eu comecei a fazer maquiagem. Então, lá eu fazia maquiagens que aquilo desopilava, continuava advogando, mas aquilo me ajudava a desopilar um pouco. Nesse meio tempo eu engravidei, então eu parei de advogar e fiquei só com a maquiagem, tá bom? Aí, lá na maquiagem, eu cheguei a fazer um ateliê e comecei a vender bijuterias. Sim, bijuterias. Por quê? Porque eu vi o potencial das mulheres. Elas pagavam caro a maquiagem e eu pensei, por que não trazer algo a mais, né? Pra elas já colocarem e já saírem bem bonitas. E olha, deu muito certo. Eu fiz um espaço lá só com bijuterias e brincos de festa, então elas iam lá, se maquiavam, já saíam com brinco, e eu via como a mulherada gosta de gastar. E numa eventualidade, uma cliente me perguntou se eu tinha semijoias para vender. E aí eu disse não, até nem conhecia semijoias. Só que aí eu fiquei curiosa e fui estudar, né, conhecer as semijoias. E simplesmente me apaixonei. Me apaixonei pelo design, pelas formas, pela delicadeza, pela estrutura, né, pela durabilidade, pela beleza, pela leveza. Então, aquilo tudo, e aí eu vi a possibilidade que eu poderia ter a minha marca própria. Então, aquilo eu nem imaginava que isso era possível. Então, eu fui atrás, fui estudar. Gostei muito da possibilidade de ter a minha marca própria de semijoias, com o meu estilo, o meu jeito, as coisas que eu gosto. E aí eu fui atrás, e aí eu decidi que sim, eu ia ter a minha marca própria de semijoias, e fui atrás. E fui inaugurar, sabe quando? Em março da pandemia de 2020. Sim, em plena pandemia eu fui abrir as portas, só que não poderia mais abrir nada. E aí, o que fazer? Então, eu esperei um mês, nada aconteceu. 2 meses, nada aconteceu. Eu tava com a loja pronta, tudo pronto, porque eu já ia começar com revendedoras e loja física. Então, eu uso a minha loja física também, né, para as revendedoras ir lá também escolher as peças. E aí, o que aconteceu? Simplesmente a pandemia tomou conta e eu não poderia abrir as minhas portas. Então eu fui para a internet, sim, eu fui para a internet com vergonha, né, sem saber falar direito. Eu fui para a internet e falei que a partir de agora eu tinha uma marca própria de semijoias e estava angariando revendedoras. Vocês não têm ideia de quantas pessoas vieram atrás para querer se revender da minha marca. Eu fui surpreendida, tá? Eu comecei com 5, depois foi 10, depois foi 20, tá? E aí eu fui só crescendo. No terceiro mês, eu já faturava mais de 50 mil reais, tá? Com apenas 15 revendedoras, eu já tava faturando mais de 53 mil reais no terceiro mês. Então, ali eu vi a possibilidade de que aquele trabalho que eu tinha advogando nem se comparava com esse trabalho. E lembrando que eu só administrava, eu não vendia semijoias, eu só administrava um time de revendedoras que vendia as minhas semijoias. Cada uma vendia, algumas vendiam 5 mil, outras 3 mil, outras 2 mil. Então, aquilo eu vi a possibilidade de querer crescer nesse ramo. E realmente é um ramo que você pode escalar. E eu comecei a escalar tanto na minha cidade. Para você ter uma ideia, só na minha cidade que eu tenho, minha cidade é pequena, é de 29 mil habitantes no Rio Grande do Sul. Eu tenho mais de 50 revendedoras só aqui na minha cidade. Ai, Carol, mas como que eu vou ter 50 revendedoras numa cidade pequena? Sabe por quê? Porque elas vendem apenas para as vizinhas, para as amigas, amigas de trabalho, amigo de igreja. Elas não vendem para a cidade inteira, elas vendem para aquele círculo de amigos. Então você não precisa se preocupar, você pode colocar várias revendedoras que sim, e foi isso que fez o boom. O fato de eu ter várias revendedoras fez um boom, todo mundo ficou conhecendo a minha marca da noite pro dia, porque eu tinha bastante revendedoras e isso só cresceu e foi crescendo e foi crescendo. Então, eu me sinto plenamente satisfeita por todas essas escolhas e entendo sim que você trabalhar com revendedoras e com expositores da sua marca em lojas, salões, é a saída para você faturar muito e todos os dias, tá bom? Só que para isso dar certo, você tem que fazer o gerenciamento disso, tá? A gestão desse negócio. A gestão dele, ela é simples, tá? Mas vocês têm que seguir um passo a passo, tá? Ela é simples, mas ela tem um passo a passo que tem que ser feito.
Quando você tem uma marca que vende moda, vocês têm que estar sempre em movimento. Você não pode simplesmente largar uma coleção e esperar que as pessoas comprem. Vocês têm que estar sempre em movimento. Na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana para terminar o mês. Então é assim que funciona. E para dar certo, você tem que ter revendedoras que desejem a tua marca. Não adianta simplesmente você achar que por ser consignado, qualquer pessoa vai querer vender. Não. Se elas não gostarem das peças, elas não vão vender. Por isso, desde o início, eu torno desejável também para as minhas revendedoras, as minhas semijoias, porque para mim elas são as mais importantes. As minhas revendedoras são mais importantes. Então eu prezo muito por elas. E aí eu ajudo elas em tudo, em fotos, em material, em peças, em coleções, em promoções e também em campanhas. As campanhas de venda são as que mais dá certo, tá bom? Por isso você tem que estar sempre em movimento, fazendo campanhas. E fazer campanhas aonde? Campanhas junto ao Instagram e também ao WhatsApp. As ferramentas do Instagram e WhatsApp juntas vão fazer um boom de vendas que vocês não acreditam. Hoje a gente tem todo esse gerenciamento dentro do Instagram e também do WhatsApp, tá bom? Eu, inclusive, deixei do site por causa que as pessoas compravam só pelo Instagram. Então, eu deixei do site e tenho contato direto tanto no Instagram quanto no WhatsApp para realizar as vendas. Isso dá muito certo, tá bom? E hoje, com a tecnologia, com os robôs, você vai poder colocar atendimento lá no WhatsApp, né? E quando chegar para você, já vai chegar tudo certinho. Então, existe para você trabalhar com revendedoras consignadas, tem um passo a passo, tem uma maneira certa de você angariar essas revendedoras e não ter prejuízo. Ter revendedoras que realmente vendam e queiram vender, né? E que queiram estar sempre junto com você, tá bom? Eu já citei que ainda que uma das possibilidades, das necessidades do consignado é você ter coleções leves, né? Coleções bonitas, mas leves, porque são peças que vão estar à disposição das revendedoras, tá bom? Além do WhatsApp, além do Instagram, você tem que fazer campanhas de vendas, você tem que também ter coleções, lançamentos de coleções. É isso que eu chamo de movimento. É sempre você estar aparecendo com algo novo, não peças novas, não estou dizendo isso, eu estou falando em campanhas novas, porque você pode usar peças velhas para fazer campanhas novas, você pode usar peças velhas para fazer promoções. E aí você também pode usar dos lançamentos também, fazendo uma campanha com os lançamentos. Isso é muito legal e faz parte de tudo isso. E é nesse caso que eu quero trazer para você a maneira certa. Se você não quiser trabalhar com revendedoras, o mesmo passo a passo que eu uso com as revendedoras, você vai aprender para você estar vendendo aí na tua marca, tá bom? Mas eu acho bem legal você ter mais braços vendendo aí na tua marca, se você não quer trabalhar com tantas revendedoras, mas que você tenha pelo menos 5 revendedoras aí vendendo a tua marca junto com você, tá bom? E se você tem loja física também, aqui eu tenho todo o passo a passo, né? Existe um passo a passo, uma gestão de loja física. Eu faço a gestão da minha loja física, eu faço a gestão das minhas revendedoras, a gestão também dos expositores, né? E também a gestão aí das outras marcas que eu tenho por aqui, que além de semijoias, eu trabalho também com uma marca própria de óculos de sol. Aos poucos vocês vão agregando mais produtos, o que é muito legal, porque nem todo mês pode ser que ela compre umas semijoias, mas nesse intervalo ela pode estar comprando um óculos de sol, né? Que também é uma coisa muito interessante, tá bom? Além disso tudo, eu quero trazer que a tecnologia, hoje em dia, vai fazer milagres e já está fazendo. Eu faço campanhas de venda com 5 modelos de aplicativos que eu tenho aqui da minha marca e que eu disponibilizo para as minhas alunas. São 5 aplicativos, tá? Desde para fazer coleções, para fazer campanhas, tá? Datas sazonais, saber o que fazer, que tipo de campanha, precificar, e também eu tenho um aplicativo muito legal que é aquele aplicativo de pontos. As clientes ganham pontos e trocam por prêmios depois. Existe um aplicativo próprio para isso. E além disso, a gente está trabalhando muito com inteligência artificial, com o ChatGPT. E aí, eu quero que vocês também mergulhem nesse mundo, porque hoje eu consigo fazer campanhas arrasadoras. Eu coloco a ideia que eu quero no ChatGPT e aí depois ele me dá na hora. Por exemplo, estou fazendo uma campanha de anéis que está super em alta, anéis em todos os dedos. Então, eu coloquei para o chat e disse: chat,
quero fazer uma campanha de anéis assim, assim, assado. E quero que me traga modelos de reels, de story e de carrossel. E aí, bota um enter e ele traz tudo pra você. Ou seja, ele te dá ideias e dentro daquela ideia você reformula do jeito que você quer. Tudo hoje você pode fazer na inteligência artificial. E isso tudo você aprende dentro de um método, tá bom? Além de tudo isso, né? De você poder trabalhar com revendedoras consignadas, você ter uma loja física, você ter expositores da sua marca ou simplesmente você vendendo de porta em porta, tudo isso precisa de técnica. Todos esses passos precisam de técnica, tá bom? E de pessoas que fazem isso no dia a dia. Não adianta você querer aprender com alguém que não vive isso no dia a dia, porque uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática, não é? E hoje eu quero que você visualize isso funcionando para você, tá? Eu quero tentar que você consiga enxergar tudo isso que eu falei funcionando aí na tua marca própria de semijoias, tá bom? Imagina só, você ter um time de revendedoras motivadas, vendendo todos os dias, multiplicando a presença da sua marca. Ao invés de você estar em um lugar, você vai ter revendedoras em vários lugares. Pense em ter um Instagram e um WhatsApp que não apenas mostram fotos, mas que geram desejo e agendam vendas. Visualize as suas coleções sendo lançadas com impacto, fazendo clientes esperarem ansiosas pela novidade. E ainda, campanhas que aproveitam datas especiais e criam picos de faturamento. E por último, parcerias que unem força e ampliam a sua base de clientes, como nunca antes. Quando essas ações se conectam, seu negócio deixa de ser instável para se tornar previsível, escalável e, principalmente, lucrativo. Agora que você já sabe o que precisa fazer, eu tenho algo para te contar. Presta muita atenção. No domingo, agora no próximo domingo, eu vou abrir um plano de ação que vai colocar tudo isso em prática, passo a passo, com acompanhamento e atalhos que só quem trilhou esse caminho conhece. Não é só conteúdo, é um sistema para você aplicar, ajustar e crescer com velocidade. Vai ser para um grupo seleto de mulheres que realmente decidiram dar o próximo passo. E quando você ver, vai perceber que o seu próximo nível está a uma decisão de distância apenas. Então, a minha recomendação é: esteja comigo domingo, agora no próximo domingo, porque essa pode ser a virada que você estava esperando. A virada que transforma a sua marca de semijoias de mais uma no mercado, para uma marca que todo mundo quer conhecer. Nos vemos lá!